mas quem executou tudo foi o próprio líder, Jair Messias Bolsonaro. E aqui, presidente, que é sempre presidente, porque foi quem me deu posse no Supremo em 22 de março de 2017. Espero que não esteja arrependida. Agora não dá mais. Quem sempre foi, além de líder, o ponta de lança desse discurso populista que caracteriza as novas ditaduras no mundo todo, foi Jair Messias Bolsonaro para desacreditar o poder judiciário. Então, fraude às urnas, deslegitimação da justiça eleitoral e do poder judiciário, necessidade de intervenção militar, perpetuação do poder. Colegas, desde meados de junho de 2021 até 8 de janeiro, o discurso é o mesmo. Não há como, presidente Zanin, negar o liame, o nexo causal, lá atrás, de junho de 21 até janeiro de 2023. E, presidente, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu vou demonstrar como sempre o que foi tratado pelos órgãos públicos, os órgãos públicos e a organização criminosa, vamos deslegitimar a justiça eleitoral, as urnas, para acabar com o poder judiciário, intervenção militar, Bolsonaro no poder sempre. Tudo isso que... Há um dado a mais. Por favor. Que consta do tal decreto golpista. A criação de um comitê era o fim da justiça eleitoral. Exato. E tudo isso... A proposta de uma comissão composta por outras pessoas era exatamente a necessidade, que não é inédita. Não é inédito. Apenas é triste. Ou seja, mas no dia 8 de janeiro, nos acampamentos, nas manifestações em 7 de setembro, tudo isso eram atos aleatórios, tudo isso foi construído pela organização criminosa e rapidamente agora sim, rapidamente, como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por favor. Aquela? E eu... professor. Nós começamos com... No nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, grave ameaça... não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Eu pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica, e aqui foi dito corretamente, nesse plenário da primeira turma, que o que nós decidimos aqui vale para todos os tribunais e todos os juízes do país. Algum de nós aqui, e o nosso eminente decano, algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime, se um prefeito, numa cidade do interior,
mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o Judiciário? Após isso que ocorreu em 7 de setembro de 2021, todos aqui no Supremo, e o presidente e o ministro Flávio Dino ainda não se encontravam, passaram a sofrer 10 vezes mais ameaças. E eu, obviamente, 1000 vezes mais ameaças. Isso não é uma grave ameaça ao funcionamento do Judiciário? Determinar, arquive o inquérito, chega, saia. Ministro Alexandre, por favor. Me parece que essa figura, eu vou tratar no meu voto, é uma coação institucional, que me parece própria dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, coagir uma instituição para que se arquive algum inquérito, para que se arquive um processo, isso é inadmissível e faz parte dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Exatamente, porque nesse dia fui eu. Se eu arquivasse, se eu curvasse a cabeça e covardemente aceitasse e passasse para outro relator, amanhã seria o outro relator. Ou seja, é um crime não contra o Alexandre de Moraes, um crime contra o Estado Democrático de Direito, um dos poderes, o Poder Judiciário. Prometo que estou terminando, ministra Carmen. Termina que eu tenho um voto para Me deixa falar. Só para... Coloca, por favor. E toda a sequência que aqui é rápida, toda a sequência. Mostra, aquilo foi 7 de setembro de 22. Aí, 7 de setembro de... Aquilo de 21, de 22. A sequência, quartéis, tudo isso... Deixa que eu passo. Tudo isso colocando exatamente o quê? Intervenção militar, até em inglês, já estavam preparando o passeio à Disney. Intervenção militar, voto auditável, acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, ou seja, tudo a organização criminosa financiando e produzindo. Ou nós achamos que esse discurso, esses cartazes, esses outdoors são normais. Tudo durante esse período todo, até o dia 8 de janeiro. Tudo seguindo o script da organização criminosa. Aqui já não falamos nem mais de grave ameaça. Aqui é a violência, é grave violência. Intervenção militar, o mesmo discurso, intervenção. Muita gente lá fora, pessoal. A sede dos 3 poderes, olha, claramente, o que começou em junho de 2021, continuando até janeiro de 2023. Escudeiro! Para eu não me alongar muito. Pode passar para a foto depois. E no dia, só para destacar, das imagens, o mesmo discurso. Intervenção militar, criado pela organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente,
se destrói o relógio dado, né, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros Correios, está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Obrigado e prometo que não falo mais nada. Obrigado, ministra. Sem problema, eu vou até pegar daqui para dizer que a professora, esta grande historiadora brasileira, que eu já citei em várias ocasiões, a professora Heloísa Starling, ela escreve que a máquina do golpe, examinando 64, ela afirma, aspas, golpes eclodem numa dinâmica de crise de que se beneficiam seus protagonistas, capazes de entender que estão diante de uma circunstância institucional com potencial disruptivo, da qual é possível se aproveitar para apossar-se legalmente do controle político, em benefício de seus interesses particulares ou dos grupos envolvidos na ação. E um dos autores que mais trata da questão de golpe de Estado, o professor Nilton Binotto, que tem na sua obra Golpe de Estado, História de uma Ideia, ele também afirma, se uma das condições para o sucesso de uma conspiração é a manutenção do segredo das tratativas, do lado dos que a combatem, desvelar a trama dos conspiradores para o grande público é, ao mesmo tempo, um passo essencial e cheio de risco. E aí ele diz, não existirá nenhum cidadão, citando Cícero, tão cego para não perceber que existe a conjuração, tão desonesto para não admiti-la. Mas ele diz, a tentativa de conquistar o poder por meio de uma conspiração só é bem-sucedida se visa o coração da República com suas leis e costumes e os destrói. E é isso. Quer dizer, é preciso essa montagem, uma dinâmica que se faz, não de um dia por outro, mas que se prepara, isto que a professora Heloísa chama de máquina do golpe, e que se estende até chegar ao momento adequado. Por isso, tudo isso que foi mostrado agora pelo ministro Alexandre mostra exatamente que não se pode desvincular uma coisa da outra, porque solto teria uma outra conotação, um outro enquadramento, inclusive jurídico penal. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, eu, em meu voto ao tratado da organização criminosa, concluo exatamente pela sua comprovação neste caso, conforme o Procurador-Geral da República denunciou, comprovou e, nas suas alegações finais, reafirmou.